Queridos, nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que valorizaram a pessoa de Jesus, que valorizaram e deram importância e não abriram mão e se sacrificaram para não sair da presença de Deus. O primeiro exemplo que a gente tem na Bíblia é o próprio Jesus, que ele abriu mão da glória dele, ele veio tabernacular conosco, ele veio consertar o que estava errado. Em todo o tempo de sua vida, o que ele deixava claro era aquele versículo que minha comida, minha bebida é fazer a vontade de Deus. E a gente vê outros exemplos, como o de Enoque, que foi um homem que não experimentou a morte, né? E deixou um legado de fé, foi trasladado. Você vê Davi, um adorador, que a paixão dele pela presença de Deus está descrita em vários textos da Bíblia. Você vê José na sua obediência, ainda que passando por privações, dificuldades, ele não abriu mão da sua fé com Deus. Você vê Abraão, que confiou e seguiu Deus mesmo em circunstâncias desafiadoras ao seu coração. Caleb manteve a sua fé e confiança ao longo dos anos, valorizando a promessa de Deus. E até hoje a gente vê homens e mulheres que estão escrevendo a sua história de amor, de entrega, sabe? Valorizando ter comunhão com Deus. Deus, por vezes, correndo risco. A gente viu um noticiário dizendo que lá na Nigéria, homens e mulheres estão sendo cristãos, estão sendo enterrados. E gente na Coreia enterradas vivas por amar a Jesus. E nós também podemos marcar nossa jornada, querido. Cada dia nós temos oportunidade de escrever a nossa fé, a nossa obediência. Mas hoje nós vamos estar falando sobre Moisés, que encontrou Deus lá na sarça ardente. Depois ele lidera o povo de Israel, guiado pela presença de Deus. E ele experimentou ali naquela sarça ardente coisas que marcaram profundamente a vida dele, tornando a presença de Deus o principal desejo da vida dele. E através dessa história que nós vamos aqui contar, nós vamos refletir, porque o intuito do Senhor é nós avaliarmos que nível de amor nós temos tido por Ele, que nível de entrega, de renúncia, de obediência, que nível nós estamos nos permitindo nosso coração a conhecê-lo mais. E essa história, então, ela retrata quando Deus tira. Nós estamos estudando aqui o Êxodo, né? Maravilhoso. Quando Deus tira o seu povo do Egito, e no deserto, eles não passaram por necessidade alguma, porque Deus estava com eles em todo o tempo, protegendo eles, levando eles à promessa da terra prometida. E o que a gente vê na história de Êxodo é que ela se assemelha à nossa jornada. Uma promessa nós temos para alcançar, mas talvez se nós titubearmos, se nós abrirmos mão da nossa salvação, se nós abrirmos mão de tudo aquilo que nós conhecemos como verdade, nós podemos ser roubados. Êxodo significa saída ou partida, e foi a libertação de Israel, né? Deus tira aquele povo da escravidão. E você vê do capítulo 16 ao 18, eles vão estar chegando a esses capítulos, porque nós estamos estudando isso. E hoje, a escola dominical me ajudou muito para essa pregação, porque você vai ver aqui que eles abriram caminhos para que a palavra de Deus entre. Do capítulo 16 a 18, escreve Israel no deserto, caminho do Monte Sinai, e Deus ali guiando o povo, por meio de quê? De uma nuvem, uma coluna de fogo que proveu o quê? Maná, cordizes, água, tudo que teria necessidade para fazer também eles entenderem que eles precisavam andar por fé e por obediência. A tua jornada você precisa andar por fé e obediência. Não tem como andar com Deus sem fé e obediência. Do capítulo 19 ao 40, descreve Israel então ali no Monte Sinai. E um dos aspectos mais importantes ali da experiência dos israelitas no Monte Sinai foi que eles receberam a lei de Deus. Essa que nós temos escrito aqui.
E que talvez você esteja pulando alguma frase, alguma coisa, mas hoje é dia de conserto, é dia de você clamar por perdão, é dia de você entender e reconhecer a tua necessidade de Deus. Quando as leis foram dadas, o povo deveria obedecer por lealdade ao Senhor. E a lei revelaria toda a vontade de Deus para o povo dele. E ensinaria eles como andar em retidão diante do Senhor. Mas então nós vamos ler o primeiro versículo que Deus quer que a gente hoje entenda. Que Moisés então foi chamado por Deus para ir naquele monte durante os dias em que ele estava lá naquele monte Sinai. Deus faz uma promessa. Está lá em Êxodo 25, vocês coloquem para mim, por favor. Versículo 8 e versículo 9. Deus de aliança, Deus de promessa. Como a gente canta, Deus não é homem para mentir. E fala: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Você vê então, Deus, lá em cima, quando Moisés estava falando para ele: eu vou fazer uma morada no meio de vocês. Eu farei uma morada no meio do meu povo. E falou: construa um tabernáculo, para eu estar ali com vocês. E Deus deu ordens então a Moisés, instruções que ele construísse um tabernáculo, como seria o papel dos sacerdotes nesse tabernáculo, e tudo o que aconteceria ali. Deus fazendo uma promessa de habitar com eles. Tabernáculo significa um santuário, um lugar separado para o Senhor habitar e encontrar-se com seu povo. E esse tabernáculo era chamado tabernáculo do testemunho, porque continha 10 mandamentos, para que eles se lembrassem da santidade de Deus e das suas leis. Mas ao mesmo tempo então, que Moisés estava lá no Monte Sinai, recebendo de Deus essas instruções, o povo estava ali embaixo reclamando. O povo estava ali perdendo a paciência. E nós vamos ler no capítulo 32, versículo de 1 a 8, essa cena toda. Dizendo assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disse-lhe: levanta-te, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a esse Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas, trazei-no. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro como um buril e fez nele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os seus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Que coisa triste. Deus falando que ia habitar com o povo. O povo impacientemente falou para Arão: construa um Deus para nós, alguém que represente Deus. E Arão, atendendo o pedido, ele constrói esse bezerro de ouro. E ali o povo cai em pecado, pecado da idolatria. E a história conta que 3.000 homens, pessoas morreram naquele dia. E Moisés então desce do monte. Moisés vê o pecado deles, quebra as tábuas da lei, dizendo que a aliança tinha sido quebrada.
Deus tinha feito uma aliança com o seu povo, como foi dito hoje aqui, o primeiro povo chamado de povo de Deus. E o povo quebra a aliança. E agora a nossa história vai estar no capítulo 33. Porque nós vamos ver aqui a continuação direta dessa história, a continuação e a consequência desse pecado do povo. Vamos ler no versículo 1 a 3, por favor. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o teu povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, amorreus, os heteus, os eferezeus, os heveus, os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma no caminho. Então você vê Deus falando para Moisés, Deus chamando ele, fala: eu não posso mais estar no meio do meu povo. Porque se eu estiver no meio do meu povo, vou destruí-los. Eu não posso mais estar ali. Então nós vemos aqui, no versículo 25, primeiro versículo que nós lemos, Deus havia dito antes: eu vou habitar no meio do meu povo, construa um tabernáculo para mim. Mas todo o projeto do tabernáculo estava sendo cancelado por conta do pecado. E Deus não poderia mais estar. E agora Deus diz nesse capítulo 33, eu não irei mais com vocês. O povo caiu em idolatria. Cancela esse projeto, Moisés. Eu não posso mais estar no meio de vocês. Porque sem santidade, não adianta você achar que você pode, que você vai estar na presença de Deus, que as suas orações vão ser ouvidas, que você está fazendo tudo certo. Não, Deus é justo. Sem santidade ninguém vem a Deus. E lá em Isaías ele fala que as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Mas aqui, então nós vemos Moisés vivendo um dilema. Imagina, um homem que amava a presença de Deus, dizer: como viver sem Deus? Como? Eu te pergunto, como é que você consegue abrir mão do que é certo? Crucificando o Senhor às vezes por mero prazer. De novo na cruz, aquele que já morreu por nós. E Moisés então ali naquele embaraço, ele fala: seria o fim do povo da aliança sem Deus. Como seguir essa jornada? E a gente percebe uma grande tensão aqui entre Deus habitar, que era a vontade dele, e agora não poder mais, pela idolatria, pelo pecado, pela desobediência que afastava a presença dele. Queridos, esse texto então, ele vai apresentar essa tensão, e essa tensão ela vai perdurar. Nós vamos ver que essa tensão ela foi resolvida, mas aqui nesse texto, parafraseando o que Deus estava falando com Moisés, Deus estava falando: Moisés, vocês podem ir, mas eu não vou poder ir com vocês. Vocês vão ter tudo, vocês vão ganhar as batalhas dos ferezeus, amorreus, de tudo. Vocês vão ter um anjo à frente de vocês. Vai vir provisão para vocês. Tudo que vocês quiserem, todos os sonhos de vocês. Podem ir. Que vocês vão conquistar tudo que vocês anseiam, tudo que vocês desejam. Mas eu não vou. E eu imagino aqui, junto com vocês, como Moisés ouviu isso. A possibilidade de não estar mais na presença de Deus. Moisés que sabia e valorizava. Por isso que nós cantamos: quem já pisou no Santo dos Santos? Você já viveu essa atmosfera, você sabe o que é precioso. Imagina então, se Deus hoje falasse para nós, Ele aparecesse aqui diante de você e falasse: olha, o que você tanto deseja eu vou te dar. Eu vou dar a você o casamento dos seus sonhos, eu vou dar a você um emprego, uma vida próspera, aquilo que você ansiou, aquilo que você desejou para a sua família. Um anjo vai estar com você à tua frente para te proteger a todos os momentos. Você não vai passar tribulação nenhuma, nenhum tipo de problema.
mas eu não estarei com você. Como seria então a sua reação diante de que Deus te apresentasse isso? Como seria a sua reação se Deus te oferecesse tudo, mas Ele não está presente? É esse o evangelho que tem sido pregado, queridos, hoje. É esse o evangelho que não tem cruz. É esse o evangelho da prosperidade, das coisas fáceis. O Senhor nos chamou para carregar a nossa cruz, queridos. E Moisés aqui, ele entende que essa proposta era um absurdo. E ele entende que não poderia estar distante de Deus. Que o povo não poderia estar diante de Deus. Independente de tudo que lhe oferecesse, eles não poderiam viver sem Deus. Moisés sabia o que era estar na presença de Deus. E Moisés intercede. Vamos lá no capítulo 33, versículo 12 e 13. E ele diz: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te agora que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Alguém pode pegar um papelzinho para mim? Moisés aqui faz uma intercessão. Não, Deus. Não. Ele fala: não. Me mostra os teus caminhos. Me mostra o Senhor, o que você tem a oferecer de coisas materiais desse mundo. Não me importa. O que realmente nós precisamos não é da terra prometida. O que nós realmente precisamos não são de bens que o Senhor pode nos dar. O que nós precisamos, Senhor, não é só de uma família, um trabalho, uma vida financeira próspera ou qualquer outro sonho. Não é isso, Senhor. Obrigada. Hoje eu vou chorar bastante. O que nós mais precisamos é do Senhor. É da tua presença. E Moisés, no versículo 13, que ele está botando aí, fala: permita-me conhecer o Senhor, permita-me estar com o Senhor, e lembra-te, Deus, que esse povo é o teu povo. E a gente vê aqui a intercessão de Moisés, confessando que realmente nós somos pecadores, que nós não podemos estar na presença dele, mas ao mesmo tempo nós não podemos estar e viver sem ele. Que se o Senhor não estiver no nosso meio, nós não somos ninguém. Se o Senhor não estiver conosco, nós não somos mais o povo de Deus. Nós não seremos mais o povo da aliança. Se o Senhor não estiver mais conosco, nós não teremos mais identidade. Nós não temos nada. Amados, a presença de Deus é tudo que realmente importa. E essa experiência de Moisés é claramente uma experiência que muitos de nós já vivemos na vida prática, porque nada nesse mundo é capaz de satisfazer o nosso coração. Nada. Quando tudo não é o bastante para nós, a nossa alma, ela está sempre insatisfeita, desejosa de mais, e a gente reclama, e a gente murmura, e a gente deseja coisas. Aqui Deus oferece tudo para Moisés e seu povo. E Moisés imediatamente reconhece que ele não precisa de tudo, ele precisa de Deus. Na nossa vida prática, então a gente vê isso. Você pode concordar comigo que hoje nada nesse mundo foi capaz de satisfazer o anseio do seu coração. Que a gente sonha tanto com algumas coisas que quando a gente conquista, a gente vê que não é nada.
A gente espera tanto, a gente faz planos, a gente se gasta. E quando a gente conquista, não é nada. E a gente começa a perceber que nada na vida, no mundo, é capaz de satisfazer o anseio do nosso coração, porque o nosso coração é do tamanho de Deus, só de Deus. E a gente vê uma alma descontente o tempo todo, porque a nossa alma, nós vamos ter eternos descontentamentos. Moisés, ele reconhece, ele diz, não importa ter a terra prometida, não adianta nada nós conquistarmos a terra prometida. Não importa se o Senhor não estiver, se o Senhor não vier conosco. E ele diz, eu não vou. Esse é o nosso tema, sem ti eu não irei. Eu não vou. Será que essa tem sido a nossa oração diante de Deus? Será que é assim que temos tomado as nossas decisões? Às vezes quando nós temos que decidir coisas no dia a dia. Será que nós temos amado o Senhor acima de tudo? Será que é dessa maneira que nós temos sonhado diante daquilo que a gente tem ansiado? Você tem feito essa oração? Se não for bom para mim, eu não quero. Pode ser um lindo apartamento, mas se não for, eu não quero. O que mais me importa é o Senhor. O que mais me importa é fazer a sua vontade. Porque se nós conquistarmos tudo nessa vida e não tivermos a presença de Deus, como disse o apóstolo Paulo, seríamos os mais miseráveis de todos os homens, como está descrito em 1 Coríntios 15, 19. A gente pode medir o nosso valor, o valor que a gente dá a Deus pelas nossas decisões e a nossa busca. Mas é interessante então que Deus faz uma segunda proposta para Moisés. A gente vê aqui também o amor de Moisés pelo povo, intercedendo pelo povo. E o Senhor responde no capítulo 33, do versículo 14 a 16. Ele diz assim: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo nome. Você vê então Moisés intercedendo e o Senhor respondendo, Moisés, eu estarei com você, eu estarei com o teu povo. E Moisés faz uma declaração aqui incrível. Essa é a tua presença que nos distingue. Nós não temos identidade sem estarmos com o Senhor. O Senhor que nos faz ser únicos. É a tua presença que nos molda, que nos transforma, que revela a nossa identidade. E ele disse, eu prefiro estar no deserto do que qualquer outro lugar que o Senhor não esteja. Queridos, é a presença de Deus que nós precisamos ansiar. É a presença de Deus que deve fazer a satisfação da nossa alma. É a presença de Deus que nos distingue de todos os povos, de outras pessoas. Ela é de Deus. Ele é um cristão. Ela é uma mulher diferente. E a gente comunica ao mundo a nossa identidade. A gente comunica que nós pertencemos a um reino eterno. É a presença de Deus que nos faz únicos. Sem Ele nós não somos nada. E o maior julgamento de Deus é não ter a presença dEle. Hoje na intercessão, eu li um Salmo 60, se você puder depois você ler. Um salmo difícil de entender que eu fui estudar. Que fala de uma oração de guerra de Davi, quando Israel perdeu, teve uma derrota contra os amonitas e outros inimigos.
E não era porque o exército de Israel era fraco. Não. É porque a presença de Deus não estava com eles. Você se torna vulnerável quando a presença de Deus não está com você. Os inimigos podem te abater, podem te destruir, podem destruir a tua casa. Você pode ter tudo, mas se você não tiver Ele, um vazio, sem propósito, uma vida frustrada, sem salvação. E se você assim permitir que o pecado roube, que a idolatria, você vai se tornar um escravo dos seus ídolos, daquilo que você ama, dos seus desejos, das coisas que você busca. Escravo dos falsos deuses que você levanta para adorar. E essas coisas vão controlar a sua vida, vão te afastar de Deus, vão te levar para longe de Deus. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 1, deixa eu abrir aqui sem perder onde eu estou. 24 a 32. Quero ler com vocês. Só um minuto que eu vou abrir. Jesus está aqui, queridos. 1, versículo 24 a 32. Diz assim: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Até o 36. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediência ao pai e mãe, nécios e infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Sabe o que diz aqui? O que o apóstolo Paulo disse? Que a pior coisa que pode acontecer com a gente é Deus nos entregar a nós mesmos, é Deus nos abandonar, é Deus sair, tirar a presença dele, porque ele não pode estar no meio do pecado. E ele descreve aqui o abandono de Deus a um povo que rejeita a verdade, entregando aos seus próprios desejos. Nossas escolhas e nossas decisões devem ser levadas a Deus, abrindo mão, se não tiver um respaldo na palavra. Você vê então alguns homens de Deus que até tiveram tudo, como Salomão, o autor de Eclesiastes. Ele reconheceu que ele teve tudo, mulheres, dinheiro, farras, e ele no fim ele fala: a vida então não vale nada, é como correr atrás de um vento. Moisés então também reconhece isso e diz: Senhor, independente do que você possa oferecer, independente do que eu tenho que viver nessa terra, às vezes a gente vai ter que viver momentos difíceis, como alguns já viveram, luto, perdas, né? Mas independente do que você pode oferecer, eu quero a sua presença. Foi dito isso diante de uma vida de entrega. Apóstolo Paulo, a gente conhece esse texto de cor: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Só Deus pode nos encher, só Deus pode nos completar. E hoje Deus está nos chamando a refletir. Como está o nosso coração? Como seria se nós recebêssemos uma proposta de ter tudo? Muitos vão procurar em outros lugares por isso. Em outras não vou citar, religiões. Será? Fica uma pergunta aqui. Você se contentaria com o céu se Jesus não estivesse? A Bíblia descreve o céu tão lindo. Mas o que você tanto quer? Um lugar tão lindo? Ou você ama Jesus? Será que eu amo mais ter coisas? Quais são os ídolos que eu ainda tenho roubando meu coração? Será que nós podemos hoje dizer: sem ti eu não irei, Senhor? Porque Deus não procura ser agradado por nossas ações externas. Ele está querendo buscar um coração fiel. E essa palavra então nos convida a refletir, né, sobre o nosso relacionamento com Deus, né, e entender que Deus tem o desejo de ser a prioridade do nosso coração. Hoje eu fui lá no Apocalipse, nas igrejas, que é um retrato da igreja. Eu fui ver, né? Sardes se achava viva e era morta. Eu não sei como você está se achando, como você pensa que você é. Laodiceia se achava que era uma igreja quente, era morna. Éfeso tinha perdido o primeiro amor. E Deus está tentando atrair o nosso coração para a maior realidade de nós termos nascido para louvor e glória do seu nome. Mas o texto continua e a gente vê a tensão aqui que existe no meio do povo. Deus está na presença deles, eles seriam consumidos. Então, nós vamos ler a resposta de Deus a Moisés, no capítulo 33, versículo 17. Eu já li, vou reler com vocês. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo nome. Deus aqui exerceu a sua misericórdia. Deus adiou o seu julgamento. Essa tensão, ela foi resolvida por meio do sacrifício de Jesus. Por meio da morte dele na cruz. Jesus levou todos os nossos pecados, ele levou sobre ele, e agora ele pode ser misericordioso conosco, ser justo ao mesmo tempo. E Moisés aqui, ele reconhecia que tudo o que ele precisava era do próprio Deus. E Moisés fala: rogo-te que me mostre a tua glória. Ele faz um pedido a Deus: eu quero te ver, eu quero ver a sua beleza, eu quero ver a sua glória, eu quero te contemplar. Quantos aqui? Eu já pedi tanto para ver Deus, gente. Eu tenho certeza que todo mundo já fez esse pedido. E Deus responde a ele aqui no versículo 19. Vou ler com vocês do 18 ao 20, do Êxodo 33. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E você vê então: Moisés, eu quero ver a tua presença gloriosa. Deus responde a ele: eu vou te revelar quem eu sou. Eu vou te revelar o meu nome. Moisés queria ver a aparência de Deus, porque lá no Egito os deuses tinham uma forma. Mas Deus, em vez disso, Deus fala: tá bom, eu vou passar diante de ti. Eu vou falar o meu nome. E você vai ver quem eu sou. Eu sou, eu sou. Esse é o meu nome. E lá no versículo 20, ele falou: você não pode ver minha face. Ninguém poderá. Mas eu vou anunciar quem eu sou. Queridos, o perigo aqui, né? O povo constrói um bezerro para representar Deus.
Moisés pergunta qual é a forma de Deus. Mas Deus revela o seu caráter. Deus revela quem Ele é. E é isso que Deus quer te revelar. Porque assim como Ele é, você é. Não aceite uma natureza caída. Algo que não foi feito para você e para mim. Deus não pode ser formatado, não pode ser moldado. Ele simplesmente é o Deus eterno. Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele está em todos os lugares. A gente sabe de alguns nomes que Ele mesmo deu a Ele, né? Javé, Rafá, Eloí, Jireh, Shalom. Deus então se apresenta na grandeza dele. Moisés pede: mostra-me a sua glória. E ele mostra o seu caráter. Vamos ler aqui no capítulo 34, de 5 a 8, que diz assim: e o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar, e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e encurvou-se. Ele disse: eu sou o Deus misericordioso, um Deus piedoso. Eu sou tardio em irar. Eu não ignoro o pecado, mas eu perdoo o pecado. E a gente vê uma experiência maravilhosa aqui de Moisés e o povo estavam tendo. Moisés então pega diante daquilo, se prostra no rosto, no chão e adora o Senhor. A glória do Senhor foi revelada àquele homem. E no versículo 34, 9, ele diz: e disse o Senhor: se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este povo obstinado, porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. Deus então pega nesse capítulo, a gente não vai ler, mas dá algumas orientações a Moisés, como seria a aliança, renovando a aliança com o povo, para que o povo permanecesse firme naquela aliança. E Deus estava ali, né, renovando o compromisso deles. E Deus falando: eu quero que vocês sejam abençoados por meio dessa aliança. E Deus vai relembrar os mandamentos. Deus vai fazer um resumo dos mandamentos ali para aquele povo. E no versículo 14, ele vai dizer: porque te não inclinarás diante de outros deuses, pois o Senhor é zeloso. E ele começa a falar dos mandamentos para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem os seus deuses. E você vai ver então Deus fazendo um tratado com eles para protegê-los de nações vizinhas, para proteger eles como um povo de Deus. Deus estava trazendo leis, limites, para que eles não retrocedessem de novo. Mas o povo peca de novo e segue em pecado por toda a vida, até que foram escravos na Babilônia e ali foram mandados embora. Deus, a gente vai ver nesse capítulo 34, ele relembrando os mandamentos, relembrando as festas, porque ele queria que o povo tivesse a lembrança de quem ele era, o que ele fez, a promessa que ele tinha dado. E ele pede então, no capítulo 34, que eles estivessem festejando a Páscoa, celebrassem as festas, para que houvesse um entendimento de tudo que Deus tinha feito no decorrer da história de Israel. Mas no final, quando Moisés desce do monte,
que Deus renovou a aliança, carregando as 2 tábuas da aliança. Deus reescreveu ali. Vamos ler o versículo 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão. Quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Queridos, você precisa da glória de Deus. Você precisa irradiar a glória de Deus. Você precisa carregar a arca do Senhor. Meu pai falava que nós somos as arcas vivas do Senhor. Nossa. Queridos, é de Deus que nós precisamos. Porque quando nós estamos cheios da presença de Deus, nosso coração é transbordante. Ele reflete na nossa vida diária, nas nossas escolhas, nas pessoas que nos encontram. É um transbordar da glória de Deus. E nós vemos então, né, como podemos ter a presença de Deus. Como podemos viver na glória de Deus. Nós vamos então falar de Jesus, como eu falei, que o Antigo Testamento aponta para Ele, sabe, que todo o livro de Êxodo aponta para Jesus. E em João ele fala que Jesus se encarnou, Jesus habitou entre nós. Eles tinham falado com Deus, tinha falado: constrói um tabernáculo para eu estar no meio do teu povo. E Jesus agora veio, ele se encarnou e habitou entre nós. E o projeto de Deus, então, sempre foi habitar no meio do seu povo. Estou pulando coisas aqui. Nós temos, então, acesso a toda a glória de Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo. E por meio dele, então, nós podemos tabernacular com Cristo, com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E a glória de Deus vai ser vista em tudo que a gente tocar as nossas mãos. Nós temos acesso agora. O véu foi rasgado. Se você entrou aqui distante de Deus, ainda negociando uma vida paralela que não seja renúncia total e entrega total, hoje é dia de você entender que Deus te chama para ser dele. Ser seu povo, povo exclusivo, ter uma identidade. Que a nossa atitude hoje seja a mesma de Moisés. Senhor, se o Senhor não for, eu não quero viver isso, eu não quero viver aquilo. Eu abro mão dos meus sonhos, porque os seus planos, os seus pensamentos são maiores do que o meu. Que você peça perdão essa manhã pelos ídolos. O louvor já falou sobre isso aqui, que você tem colocado. Não parece não, mas às vezes a gente coloca. Quando a minha filha tinha 1 ano de idade, eu idolatrava a minha filha. E Deus me botou doente. Para eu ver que eu precisava era dele e não dela. Hoje Deus permite que eu a tenha, mas porque eu acordei para entender que Ele é o melhor que temos. Às vezes você pode idolatrar um sonho que você tem. Às vezes você pode idolatrar um emprego, sabe, alguma coisa, ou até coisas, carro, não sei. Deus está querendo renovar a aliança hoje, essa manhã, com cada um de nós. E que a gente possa dizer: sem ti não irei. Tudo que eu preciso é da tua presença. Vou chamar o louvor para estar aqui conosco. Nós vamos concluir essa mensagem. Mas esses capítulos nos mostram um Deus santo, um Deus justo, um Deus extremamente misericordioso, fiel, que busca ter comunhão comigo e com você, que busca esse amor fiel para com Ele, que se revela de forma íntima para aqueles que os buscam de coração sincero. E Ele quer que você hoje faça a sua oração. Lá em João 17, Ele ergueu a voz dele ao Pai, e Ele orou por nós, por aqueles
que também haveriam de crer. E o que ele pediu ao Pai foi que a minha alegria um dia se completará. Quando aquele que tu me deste estiver comigo onde eu estiver. Queridos, o céu já é para ser vivido aqui. Se você está mais na terra, está alguma coisa errada. Saiba que você é a alegria que Jesus tem. Foi por isso que Ele pagou um alto preço por você. E nós somos convidados a fazer parte da alegria dEle. Porque o maior sucesso dessa vida, o maior sucesso da nossa jornada, vai ser o dia que nós pudermos olhar Ele. O dia que nós pudermos contemplar Ele face a face. O dia que nós pudermos experimentar mais da presença dEle. Porque nós vamos ver Ele como Ele é. E nós vamos viver uma atmosfera de amor e de paz. Tudo que a Bíblia já disse, que Ele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E Ele quer se manifestar a nós.